necessário, sei lá. Né? Essas coisas. Então tem esse caráter, na verdade, arbitrário. Mas a gente julga que foi importante essa nossa participação, porque a gente trabalhou 10 anos com a alfabetização. Né? Então, quando veio o plebiscito, nós já tínhamos 7 anos, quase 7 anos, de 89 né, até 96. Né? Dá isso mesmo, 7 anos. Trabalhando com alfabetização e discutindo, conversando com as pessoas sobre, digamos assim, esse aspecto de que a gente entendia, né, que uma vez, por exemplo, mas até isso embasa o que eu estou falando, nós conversamos, nós fomos lá em Lusiânia conversar com o Delfino, né, foi um grupo de moradores, foi o Nunes, que já faleceu, foi o Eltenor, foi o Chico, né? Chico da Laje? Não, Chico Góes da UNB. Chico da Laje não foi conosco não, o Chico da Laje ele sempre agiu pela tangente. Ele sempre teve os seus meios de fazer as coisas. Né? Nunca foi comunitário, tanto que político. Né? E foi o... Teve o seu rumo lá. E foi foi o Chico Góes, que é um técnico da UNB, que nos ajudou no plebiscito da emancipação. O Teixeira também estava caminhando. O Teixeira era vereador. Né? Vereador. O Teixeira era vereador. Ele já estava vereador já, né? Ele foi vereador em 90 e... O Teixeira, na realidade, a nível de plebiscito, ele não cheirou nem fedeu. Mesmo sendo vereador? O Teixeira, ele, digamos assim, a única coisa que ele fez, foi, quando ele era prefeito, que ele assinava o documento. Teixeira nunca foi uma liderança, digamos assim, porque ele não tem um poder de interferência, de convencimento das pessoas. O líder, por causa do comércio que ele tinha, o que levou ele, porque ele ajudava muita gente com o comércio dele. Sim. As pessoas compravam com ele fiado ali, dificuldade, a mercearia Teixeira. Então, nós estivemos lá e nesse dia, nessa conversa com o Delfino, a primeira coisa que o Delfino perguntou, né, depois a gente até conversou isso posteriormente, eu, o Chico e outras pessoas, que a gente era mais próximo, nós analisamos essa reunião lá, né? Porque quando a gente chegou lá, reivindicando inclusive nós levamos uma lista tríplice de nomes para ocupar o posto da administração do Novo Gama, do administrador local do distrito. Positivo. Aí tinha nome lá, me parece que tinha um Chico da Laje, que era um nome que corria por fora, por um outro grupo, tinha o do Eltenor, que foi o que prevaleceu, e tinha um nome que era do... não me falha a memória agora quem era. Eu sei que tinha 3 nomes. A primeira pergunta que ele fez para nós foi o seguinte: tá, tudo bem, vocês querem autonomia, mas vocês têm recursos? Vocês têm alguma varinha de condão que vocês vão criar recursos? Né? Vão tirar recursos de onde? Porque esse era o argumento, né, vamos dizer assim, né, da mãe. Isso. Da mãe Santa Luzia, né, da mãe Lusiânia, né? Que era o seguinte: disse, não, os recursos aqui são minguados, são pequenos, isso aqui é inadministrável do ponto de vista econômico, financeiro, porque não tem recurso, que não rende nada. Ao contrário, que a gente sabia que não era, né? Porque o nosso discurso, e isso desse dia nós deixamos claro para o Delfino, é que é o seguinte, é que aquilo que Novo Gama arrecadasse deveria ficar para Novo Gama e não ir para Lusiânia. E bastava, né? E não ir para Lusiânia. Por quê? Porque a gente sabia que a política de Lusiânia com relação ao Novo Gama era o do vem o bônus e deixa o ônus. Deixa o ônus. Tá? Vem o bônus e deixa o ônus. Então, a gente fez essa conversa, o Eltenor foi eleito, né, foi escolhido, né, tal, foi colocado como um administrador por um período lá. Isso antes de fato ter uma eleição, né? Isso foi quando eu no ano anterior ao processo do plebiscito. Né? E aí, moral da história, voltando ao tema água, né, quando o decanato é instalado, aí a gente foi para o decanato. Começamos a fazer a luta junto com o decanato. Quem eram as pessoas que nos ajudaram no decanato? Percy,
que na época era um técnico da UNB, hoje é um professor do Departamento de Serviço Social, né? E o Chico Góes, né? Chico Góes, que é um economista de formação e também era um técnico que auxiliava o PSI, né, nesse trabalho lá na comunidade. E aí a gente começou o movimento, né? E criamos um movimento chamado Movimento da Água para Todos, né? E fomos em Goiânia, fomos na Saneago, provamos por A mais B, entendeu? Com argumentos, com tudo. Na época era o governo Santilo, né? Henrique Santilo, que tinha, digamos assim, fontes de abastecimento suficiente, entendeu? O que faltava era recurso e vontade política, né? E que se quisesse, digamos assim, recurso também era suficiente, porque bastava estender a rede, né? A água que era captada para o Novo Gama também poderia ser captada para as outras comunidades. Bom, de fato foi, e provou que foi, e deu certo. E deu certo. Uma outra avaliação que nós tínhamos, e aí de cunho político mais, digamos assim, mais restrito, que era o nosso grupo Serpaz, a gente avaliava, por exemplo, que quem fizesse essa luta pela água e fosse bem sucedida, essas lutas, né, que a comunidade tinha apontado como as suas prioridades, saía na frente, digamos assim, politicamente. Para disputar o pleito. Disputar o governo. Com certeza. E nesse ponto a gente estava muito bem cacifados na época, né? A gente tinha apoios, tinha inserção social, tinha representatividade, tinha, entendeu, digamos assim, uma série de coisas. O que a gente não tinha? Da maior parte do grupo a gente não tinha a vontade política de encarar isso como, digamos assim, um objetivo do pleito do grupo. Verdade. O grupo não quis. Na época nós tínhamos 12 jovens no grupo, né, do Serpaz. A gente fez a discussão se a gente ia para a disputa, né? E aí o grupo não aceitou, não topou. Foi uma grande perda. Aí eu, o Erlando, por exemplo, que estava um pouco mais à frente, a gente teve que recuar. Recuamos. Inclusive existia por parte do próprio partido, né, que a gente era afiliado já, a intenção de bancar, né, o nome. Mas foi uma pena, né? Nomes, e aí, quer dizer, o próprio partido ficou chateado na época, né, com seus motivos, e nós também ficamos um pouco chateados, né, mas por fim a gente terminou sarando as feridas e concordou, né? Mas, Luiz, porque a grande discussão era que a gente não deveria envolver o nosso trabalho, que era um trabalho social, com a política. Sim, mas tem tudo a ver. Era uma hoje, avaliação um pouco, vamos dizer assim, ingênua. Eu penso sim, Luiz. Ingênua eu ia falar isso. E, de certa forma, falta de experiência que vai levar à ingenuidade, mesma coisa. A gente não fez. Se a gente tivesse feito, Luiz, eu imagino que o Novo Gama não teria tido esse rumo que está aí. O rumo que está. Eu também acho que não. Porque, olha, Luiz, sem puxar a brasa da sardinha de vocês, nossa sardinha, mas olha só, é covardia, tanto feito que essa geração de jovens aí provocou ali e realizou, e não estar desde as primeiras cadeiras, pelo menos um de vocês era para estar em todas as cadeiras, em todos os pleitos. Para você ter uma ideia, esse é o quinto da pleito, nossa não? participação. Fala sério. Esse grupo, digamos assim, nós somos responsáveis por esse. Assim, pelo plebiscito. Isso, a emancipação de fato. Digamos assim, em todos os momentos. Emancipar. Né, a emancipação, nos 3 plebiscitos nós participamos. A luta da água, né, nós tivemos à frente. Número 1 prioridade. A luta pela educação nós tivemos na frente, entendeu? A energia elétrica? A luta pelo transporte. Né, por energia elétrica, entendeu? Então nunca houve, na realidade, no Novo Gama, ao longo da sua história, os 34 anos deles aí, nunca houve uma luta social realmente relevante para a vida municipal que nós não tivéssemos ou participado juntos ou estivéssemos à frente dela. Com certeza, isso né? Ou à frente dela. Mas isso, esse conjunto de atividades, de atuação, de participação nossa, também nos moldou. Né? Isso fez com que, por exemplo, esse grupo nosso,
Hoje tem doutores, né, tem mestrandos, tem professores, todo mundo se encontrou na vida. Né? Graças a Deus. Todo mundo se realizou, né? A partir dos seus esforços. Porque é como diz digamos assim, um dos nossos mentores, né, Paulo Freire. Né? Paulo Freire diz o seguinte: olha, você não entra em um processo e sai da mesma maneira. Se você sair da mesma maneira, alguma coisa errada tem com você, não é com o processo. Interessante. É com você. Né? Ou você não avaliou as coisas, né? Porque nessa leitura de mundo e palavra, né, e palavra e mundo, entendeu? Você tem que ir se encontrando, ir se forjando, ir se modificando, ir se conscientizando, né? Então, quer dizer, essa luta, na verdade, eu acho que valeu a pena. Né? Hoje, qual é o meu ideal hoje, que eu estou buscando? Né? Eu quero fazer um mestrado na UNB e quero fazer um mestrado retomando essa história. Né? Para mim só tem sentido eu fazer, digamos assim, uma pós-graduação, a nível de um mestrado, algo que, digamos assim, tenha raízes, tenha identidade, não só com a minha vida, né, com a minha luta, a minha participação, né, nesse mundo, mas com a luta, né, da comunidade em que eu vivi, né, que me forjou. Aonde isso forjou, isso? Aonde você casou? Aonde tem lá, digamos assim, eu tenho família, eu tenho bens, eu tenho amigos, eu tenho, entendeu? Tem tudo lá. Isso. Ainda. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero, digamos assim, fazer esse trabalho hoje, que é buscar, de certa forma, se é possível, a recuperação do Ribeirão Santa Maria, porque o ser humano não é capaz de recuperar a natureza. O ser humano ele pode apenas, digamos assim, desimpactar, ajudar, né, a desimpactar, fazer com que a natureza, né, tome o seu curso, retome o seu curso, e possa, ao longo do tempo, se recuperar. O Ribeirão Santa Maria é possível. O Ribeirão Santa Maria ele é um tributário do Corumbá 4.